Olá, boa tarde a todos aí que se conectam conosco para mais esta webconferência. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E espero que seja uma tarde de aprendizado mútuo, porque as perguntas que vocês lançam no final aí sempre são muito importantes. Não deixem de ir anotando aí para conseguirmos debater o tema ao final. Rastreamentos para homens, né, é um tema bastante em voga aí nesse mês de Novembro Azul, que é uma campanha, volto a falar sobre isso, né, uma campanha que não é do Ministério da Saúde, é uma campanha de entidades filantrópicas e apoiada pela Sociedade Brasileira de Urologia, e se prega o rastreamento do câncer de próstata lá, né. Nós sabemos que existem muitos rastreamentos, o câncer de próstata é apenas mais um dos que poderia ser feito em tese, né? E tem muita coisa que não é importante, tem muita coisa que é importante e tem outros rastreamentos que podem até causar danos aos nossos pacientes. Então, baseado nisso, hoje nós estamos no mês de novembro de 2015, o que até hoje a ciência mostra pra gente que tem importância de fato para nós oferecermos como rastreamento aos nossos pacientes. Vamos seguir à frente então aqui os nossos slides. Gostaria de começar explicando para vocês que eu me baseei para montar essa apresentação nesse caderno de atenção primária aqui, que é o caderno Rastreamento. Ele foi publicado originalmente em 2010 pelo Ministério da Saúde e teve uma reimpressão em 2013 com algumas atualizações, então de certa forma ele é um caderno bem recente. E ele tem muita coisa legal, não só para homens, tá? Mas para mulheres, para crianças, vale a pena a equipe conhecer e ler. Tem algumas tabelas que sintetizam bem aí os conceitos. Então a maioria das informações que eu vou trazer para vocês foi sintetizada a partir deste caderno, tá certo? Lembrando que os cadernos de atenção primária estão disponíveis gratuitamente na internet. Então a venda é proibida porque o objetivo é que essa informação circule mesmo e que a gente tenha acesso para oferecer atendimento de melhor qualidade possível aos pacientes que nos procuram. Então, seguindo em frente, novamente eu traço aqui primeiro os nossos objetivos com essa webconferência de hoje, né? Que na verdade é apresentar recomendações atualizadas sobre medidas de rastreamentos em homens adultos, porque nós estamos voltando às nossas webconferências esse mês para o público masculino, justamente para confrontar essa política, essa campanha Novembro Azul, com uma visão mais baseada em evidência científica mesmo, tá? Não em mercado. E aqui o roteiro que nós vamos seguir para tentar concluir, chegar a atingir os nossos objetivos ao final desta web. Vamos falar primeiro sobre generalidade, sobre rastreamentos em saúde, tá? Entender até um pouco esse conceito do que é rastreamento e diferenciar isso de diagnóstico e investigação de doenças, tá? Existe uma diferença importante, é bom que a gente conheça. Depois a gente vai falar sobre recomendações para homens acerca de rastreamentos específicos, então eu elenquei aqui uma série de condições e de doenças que são importantes da gente rastrear nos homens, tá? E questões éticas, que vai inclusive ser uma âncora para a webconferência da última semana desse mês, na qual vai ser falado sobre detecção precoce de câncer versus prevenção quaternária. Então a prevenção quaternária, para quem ainda não tem muita familiaridade com esse conceito, é um conceito que baseado na ética médica, tá? E também nesse princípio de Hipócrates em não causar danos, né? Se a gente quer fazer bem às pessoas que nos procuram, a primeira coisa que a gente pode fazer é não causar danos. Então, pensem bem em qualquer recomendação, em qualquer orientação que vocês deem aos pacientes e pensem se aquilo pode não prejudicar o paciente antes de ajudar. Se a gente consegue não prejudicar, a gente já está conseguindo uma coisa boa, né? Vamos seguir então. Eu vou começar então com algumas generalidades sobre rastreamento, tá? O rastreamento é aquilo que popularmente as pessoas chamam de check-up, né? Então é muito comum, principalmente para os médicos, receberem os pacientes nos consultórios à procura de doutor, quero fazer o meu check-up, né? E o check-up geralmente, ou o rastreamento, é importante nós entendermos que ele vai ser aplicado para pessoas saudáveis, tá? Então esse é um dos pontos que já diferencia, né? E eu coloco lá no último item desse slide, né, que deve haver uma distinção clara entre rastreamento e diagnóstico de doenças. Quando uma pessoa qualquer
E hoje nós estamos falando especificamente sobre homens adultos, né? Mas se uma pessoa qualquer chega a um profissional de saúde e reclama de alguma coisa, algum sintoma corporal, alguma queixa somática, que seja, qualquer ela que seja, ou um sinal clínico evidente, né, de alguma disfunção corporal, esse cara não vai mais ser aplicado a ele naquele momento ali o conceito de rastreamento, porque rastreamento parte do pressuposto que a pessoa não está sentindo nada, está se sentindo bem consigo mesma, com a sua saúde, e ela foi ali fazer uma avaliação preventiva para tentar evitar alguma coisa. Então é muito comum que às vezes uma pessoa chegue com algum sintoma e algumas pessoas falem que ela vamos fazer um exame de rastreamento então. Não é rastreamento mais, é investigação baseado no sintoma que a pessoa apresenta, tá? E popularizou-se muito o check-up nas últimas décadas, né? Como se fosse uma coisa muito, mega importante as pessoas fazerem. Mas eu vou lembrar vocês que esse termo, check-up, deriva do termo inglês screening. Né? E essa palavra screening deriva da palavra peneira, né? Deriva de sieve, que é uma palavra que significa peneira na língua inglesa. E a peneirinha, né, como essa daqui que eu coloquei para vocês aqui no cantinho, uma peneirinha de palha até, percebam que ela tem furos, né? E esse é um grande conceito que faz parte do rastreamento, né? O rastreamento, todo programa que se busca rastrear alguma coisa, ele possui tantos resultados falsos positivos quanto falsos negativos. Então, ele tem furos, ele pode ter furos, ele não é uma medida infalível, né? Então, quando alguém vai se propor a participar de um programa de rastreamento, é importante saber que você pode ser diagnosticado com uma condição que na verdade você não tem, ou que não seria importante ser diagnosticada para você, ou então você pode não receber o diagnóstico e mesmo assim ter aquela condição, falso negativo, né? Então, isso é importante nós transmitirmos para os pacientes, porque às vezes se chega com aquela ideia de que vou fazer exames e está tudo bem comigo. Não está tudo bem nada, porque primeiro que o rastreamento ele não evita que a doença aconteça. Tá? Ele só tenta diagnosticar algumas doenças de forma precoce para que esse diagnóstico precoce possibilite mais chance de cura, né? E, sinceramente, não existe uma pessoa que está completamente saudável. Por isso que eu disse agora há pouco que não está tudo bem nada. Todos nós, pela nossa condição inerente à forma humana, né, neste mundo do qual nós fazemos parte hoje, o mundo físico e tal, nós vamos ser imperfeitos, né? Então esse conceito vem de anos, né? A filosofia já explora isso há muitos anos. Então, assim, não existe ninguém 100% doente nem 100% saudável. Uma pessoa pode agir de forma doentia em algum aspecto, em outros de forma 100% saudável, né? Em outros aspectos. Mas em todos os aspectos que nos transformam em seres humanos, nessa condição imperfeita, nós vamos ter algum aspecto que precisa ser melhorado. Por isso Freud dizia, né, que todo mundo precisava de análise. E eu cada vez, quanto mais eu pratico a medicina, mais eu acredito no que Freud dizia. E, enfim, vamos agora passar para o próximo, que eu acho que esse slide aqui já foi bem explorado. Lembre então dessa última frase, que deve haver uma distinção clara entre o que é rastreamento e diagnóstico de doenças, tá certo? O rastreamento pode favorecer um diagnóstico precoce de uma doença, mas ele em si não é o processo de diagnóstico sozinho de doenças, tá? Mas é uma medida que pode ser útil em aspectos preventivos, tá? E como a gente falou na web da semana passada, né, é importante lembrar que rastreamento é apenas um aspecto das medidas preventivas possíveis, mas ele é um aspecto muito pequeno se a gente for levar em conta todas as medidas preventivas que a gente pode lançar mão para as pessoas, tá? E para nós mesmos. É importante lembrar também que quando a gente fala de rastreamento, existem programas organizados de rastreamento e rastreamento oportunístico. E o que a gente deve lembrar disso aqui? Eu trouxe essa plaquinha aí que significa o seguinte: o rastreamento, na forma de um programa organizado, é uma coisa ordenada, sistematizada, e ele pode trazer benefício à nossa comunidade que a gente atende. Agora, o rastreamento oportunístico é aquela pessoa que vai, de vez em quando, procurar o serviço de saúde, e aí ela chega lá no médico, ou no enfermeiro, ou em outro profissional que seja de saúde, e ela diz: eu queria fazer todos os exames que eu tenho direito, né? E aí um profissional mais desavisado vai lá e pede uma renca de exames, né? O cara não está sentindo nada, e aí ele pede hemograma, ele pede raio-x de tórax, como se aquilo fosse trazer algum benefício. E isso é uma falácia, não vai trazer benefício você pedir exames que não precisam ser pedidos
de uma forma aleatória. Então, nós devemos combater o rastreamento oportunístico, porque ele pode, na verdade, levar a saúde do nosso paciente ao caos, né? Você pode ir lá achar uma condição que, na verdade, nem é uma doença, é um achado de exame, e muitas vezes o paciente vai viver, a partir daquilo, preocupado com aquele achado, porque foi um exame mal solicitado. Então, o objetivo principal dessa nossa conversa aqui hoje é nós sabermos o que de fato, do ponto de vista da ciência, pode ser útil e o que não é útil para os nossos pacientes, tá certo? Então, vamos anotando aí as perguntas, porque se vocês sabem de alguma coisa que já viram e têm dúvida, vamos tentar debater isso no final também, tá certo? Vamos passar o próximo slide. Então, em busca das melhores evidências, né? Isso aí está no nosso caderninho do Ministério da Saúde que eu indiquei para vocês ali. O rastreamento enquanto programa deve ser oferecido à população somente quando comprovado que seus benefícios superam amplamente os riscos e os danos que esse rastreamento pode causar. Desta forma, permitindo que a detecção precoce de uma determinada doença ocorra e o tratamento de certas doenças também ocorra de uma forma mais antecipada. Entretanto, lembrar sempre que a adesão ao programa de rastreamento ela deve ser voluntária, tanto que ele é oferecido, ele não é obrigatório, né? E é entendido como um direito dos cidadãos. Como um direito, eu posso me abster desse direito, né? Como tantas pessoas, por exemplo, abstêm de vários direitos aí no dia a dia, como o direito do planejamento familiar. Tem várias pessoas que transam sem camisinha ou não usam anticoncepcional e acabam engravidando fora de hora. Planejamento familiar é um direito, mas muitas vezes ele não é exercido, né? O rastreamento também. Ele é um direito e as pessoas podem aderir a ele ou não, né? E lembrar essa primeira frase aí que é importante, tá? A gente não deve oferecer uma medida de rastreamento quando você não tem certeza se os benefícios vão superar os danos. Senão você não está agindo com as melhores evidências disponíveis. E o que se comprova em relação ao rastreamento do câncer de próstata hoje em dia é exatamente isso. Rastrear câncer de próstata em homens assintomáticos, que não estão sentindo nada, que urinam bem, que têm ereção normal, que não estão perdendo peso, que não têm sangue na urina, você pedir rastreamento para esses homens, você vai trazer muito mais dano do que benefício. E tem vários estudos comprovando isso, tá? Só vocês procurarem na internet que vocês vão ver, caso vocês tenham curiosidade. E quem não quiser procurar, na última web desse mês nós vamos falar com mais detalhes sobre os estudos que mostram a ineficácia ou os danos que o rastreamento de câncer de próstata pode causar. Hoje nós vamos falar aqui, citar brevemente o rastreamento de câncer de próstata como uma medida que não é recomendada como política de rastreamento, tá? Porque há muita controvérsia ainda sobre os benefícios que ele pode causar. E há muitas evidências dos danos, tá? Vamos então para o próximo slide. Quais seriam então os critérios de um programa de rastreamento? É baseado nesses critérios, né, que o Ministério da Saúde tenta hoje fazer programas de rastreamento de algumas condições. Como, por exemplo, o rastreamento do tabagismo, né? Ele é um rastreamento que vai preencher todos esses critérios aqui. Vamos ver quais são esses critérios, tá? Aqui eu copiei ipsis literis como está lá no caderno de atenção primária. O item 1 desses critérios seria o seguinte. A doença a ser rastreada, ela deve representar um importante problema de saúde pública que seja relevante para a população, levando em consideração os conceitos de magnitude, transcendência e vulnerabilidade. Então é o seguinte, né? Resumindo esses conceitos aqui, que eu não vou entrar em detalhes aqui na web sobre eles, magnitude, transcendência e vulnerabilidade, a verdade é que assim, para você pensar em rastrear uma condição, essa condição ela não pode ser muito rara, né? E além de tudo, ela tem que ser uma condição que seja importante realmente as pessoas evitarem aquele problema, porque se elas não buscarem saber sobre isso, elas podem morrer mais cedo mesmo, né? Deixam elas mais vulneráveis caso elas não saibam do problema antecipadamente. O segundo critério do programa rastreamento é que a história natural da doença ou do problema clínico deve ser bem conhecida. Então não adianta, por exemplo, a gente rastrear condições muito que ainda estão sendo estudadas ainda e que a gente não sabe como é que elas vão evoluir, né, de uma forma geral, assim. Eu vou trazer um exemplo aqui que pode ser um pouco extremo, mas às vezes serve muito para a gente entender. Por exemplo, nós temos aí às vezes tumores cerebrais, né, que acontecem em algumas pessoas. Por que então que eu não faço tomografia de crânio para todo mundo? Porque os tumores cerebrais, a origem deles é muito pouco conhecida ainda por que uma pessoa desenvolve um tumor cerebral. Então assim, é uma história natural pouquíssimo conhecida. Alguns tumores cerebrais também evoluem de forma
rápida o suficiente para matar a pessoa em poucos meses, e outros a pessoa fica lá com uma lesão incutida no cérebro durante anos. Então é extremamente variável a apresentação clínica, tá? E não se sabe então como é que vai ser a evolução natural dessa doença. E além de tudo, eu vou usar esse exemplo para listar os outros itens aqui dos critérios, tá? Pensem o seguinte, né? No próximo critério aqui, deve existir um estágio pré-clínico assintomático bem definido, durante o qual a doença possa ser diagnosticada, para você elencar um critério de rastreamento, né? Então, ou seja, a doença já está lá, sem causar, né, nenhum problema para a pessoa aparentemente, né? E se ela for descoberta nesse momento, pode ser que traga um benefício. Então, os tumores cerebrais, é muito difícil a gente dizer o estágio pré-clínico deles, né? Volto a lembrar que eu estou usando um exemplo extremo, tá? Mas podemos utilizar também o próprio exemplo do câncer de próstata, tá? Ele tem um estágio pré-clínico, com certeza, tá? Durante o qual a doença pode ser diagnosticada, mas esse estágio não é bem definido. Na verdade, o que os estudos estão mostrando sobre o câncer de próstata é que a maioria das pessoas que estão no estágio pré-clínico, a maioria delas, quase 99%, se não mais, não vai desenvolver nenhum sintoma, né? Então ele vai ser sempre um câncer pré-clínico, na maioria dos homens. Então para que nós vamos diagnosticar? Porque talvez o homem não vai se beneficiar de tratar, já que ele vai morrer daquilo e não vai morrer disso, com isso, né? Mas não disso. Então esse é um outro critério. Quarto critério seria o benefício da detecção e do tratamento precoce com rastreamento tem que ser maior do que se a condição fosse tratada no momento habitual do diagnóstico. Então, volto a usar o câncer de próstata como exemplo, né? O que os estudos mostram hoje em dia é que se você tratar quando ele começa a dar sintoma ou antes dele dar sintoma, não faz muita diferença em termos de mortalidade. Por isso que não adianta rastrear o câncer de próstata, tá? Mas nós vamos falar de outras condições aqui para frente na nossa web que vale a pena você começar a tratar antes dela dar sintoma. E essas condições sim são importantes a gente oferecer o rastreamento para os homens, tá? Número 5. Os exames que detectam a condição clínica no estágio assintomático devem estar disponíveis, ser aceitáveis e ser confiáveis. Então, nós vamos ver outros exames aqui que são bem disponíveis e são bastante aceitáveis do ponto de vista prático. Já o PSA, que é o exame utilizado, por exemplo, para fazer o rastreamento de câncer de próstata, não é muito confiável não, viu gente? Porque a gente sabe que o PSA ele é muito positivo em outras condições que não o câncer de próstata. E existem várias situações em que o câncer de próstata também não dá PSA alterado, então não é muito confiável. Em contrapartida, se nós verificarmos ali a pressão arterial de um indivíduo, nós vamos falar de rastreamento de hipertensão, é uma coisa bem disponível, você só precisa de um esfigmo, né, e um estetoscópio, e é bem aceitável, porque você não vai submeter o paciente a quase nenhum risco, a não ser o risco de apertar o braço ali momentaneamente, né. Confiável, é razoavelmente confiável, né, mas às vezes também a gente tem falso positivo com o aparelho, né. Você pode pegar um paciente lá que está com dor, vai verificar a pressão dele naquele momento e a pressão vai estar alta, não significa que ele seja hipertenso. Então, sexto e penúltimo critério, tá? O custo do rastreamento e o tratamento de uma condição clínica deve ser razoável e compatível com o orçamento destinado ao sistema de saúde como um todo. Então, voltando ao exemplo lá do tumor cerebral, por que a gente não faz tomografia de crânio para todo mundo? Porque custa caro, né, e não é efetivo em detectar cânceres em estágios pré-clínicos, que vai fazer uma diferença para a ampla maioria das pessoas, né? E outra coisa, é um exame que traz algum risco ao paciente, que ele vai incidir radiação sobre o cérebro, né? Então isso não é de graça, tá? E outra coisa é que o rastreamento deve ser um processo contínuo e sistemático. Isso aqui, os autores querem dizer o seguinte, né? Quando a gente rastreia uma condição, não basta a gente diagnosticar a condição, a gente tem que oferecer àquele paciente que foi detectado com a condição, condições para ele ser tratado daquilo, senão não adianta nada rastrear a doença, né? Você vai rastrear um câncer, vou continuar com o exemplo do câncer de cérebro, né? O câncer de cérebro numa população lá no meio do nada, e aí esse homem não tem como fazer o tratamento. Não adianta muito, porque então, ou seja, você não está com um processo contínuo e sistemático para esse indivíduo que foi rastreado. Então, esse slide é muito importante. A gente tem que lembrar que esses 7 critérios devem ser seguidos o máximo possível, e a partir disso nós vamos começar a falar dos programas hoje que são indicados para a gente fazer rastreamento. Se teve alguma dúvida aí, anota e vamos conversar lá no final da nossa apresentação, certo? E aí os graus de recomendação. Isso aqui é bem legal a gente saber também, tá? Eu não vou ler porque senão vai ficar muito comprido a gente ler tudo isso aqui, mas lembrando que A, B, C, D e I
são os graus de recomendação para que uma prática seja ou não ofertada com base na evidência científica. Isso aqui foi montado pela United States Preventive Service Task Force, que é a força-tarefa americana, né? E quanto mais perto do A, melhor, tá? Se for D, a gente deve desencorajar a prática desse rastreamento. E se for I, é uma prática que ainda paira várias incertezas sobre ela, tá? Então, caso ela seja oferecida, o paciente deve ser informado e estar ciente das incertezas sobre os danos e benefícios da intervenção. Hoje, o rastreamento de câncer de próstata vai girar nessa recomendação grau I de recomendação, tá? Algumas pessoas, por outro lado, estão falando que o rastreamento de câncer de próstata já é grau D, que deveria ser desencorajado. Mas eu estou falando com vocês sobre o que a referência nossa, hoje, Ministério da Saúde, INCA, diz, tá? Mas de forma alguma ele é uma evidência nível A, tá certo? Ou nível B, que você deveria prover o serviço, né? Então, vamos a partir desses graus de evidência aqui, nós vamos trabalhar as recomendações na sequência aí, tá certo? A primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês de rastreamento para homens seria a avaliação e rastreamento de risco cardiovascular. E aí, o seguinte, né? Isso aqui não é uma avaliação e um rastreamento deve ser feito para todos os homens, tá? Mas por que eu coloquei aqui? Porque vão haver algumas coisas ali na frente, que eu vou mostrar para vocês, que a gente precisa saber quando rastrear o risco cardiovascular. Quando a gente não vai rastrear, é quando o homem já é automaticamente de baixo risco. Não adianta você ficar calculando o risco cardiovascular. Se o homem já for de alto risco, nós vamos ver ali o que diferencia isso, a gente também não vai rastrear porque ele já é de alto risco. Agora, se o risco do homem for moderado, ou for duvidoso, né, a gente vai ter que calcular. E para a gente saber se uma pessoa tem risco cardiovascular elevado, moderado ou baixo, a gente pode usar critérios de anamnese e exame físico, né, que vão ver, por exemplo, a anamnese, se o cara é fumante, se já teve um parente que teve um evento cardiovascular em idade precoce, tá? Tudo isso é importante a gente ver. E no exame físico, por exemplo, se ele é hipertenso, se ele está obeso, né? Isso tudo são também outros critérios. Ainda na anamnese, se ele fuma, se não fuma. Então são coisas importantes que só com a anamnese e exame físico a gente consegue detectar ali, né? Se tem algum risco ou não. O score de Framingham e várias das adaptações desse score é um score famoso, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar. Ele foi desenvolvido lá na Inglaterra, em Framingham, tá? E ele classifica os pacientes de acordo com um risco em baixo, intermediário ou moderado e alto, tá? E esse risco é baseado em quantos por cento de chance uma pessoa tem em 10 anos, né, nos próximos 10 anos, de sofrer um evento cardiovascular. Seja um infarto, seja um AVC. Então baixo seria menor que 10%, intermediário de 10 a 20% e alto maior que 20%, tá? Se vocês quiserem um instrumento prático para calcular o risco cardiovascular, tem algumas ferramentas disponíveis na internet e uma das mais legais é esse K-Risk, que vocês podem acessar através desse portal aí que eu deixei em azul. E eu vou colocar para vocês como é que é a página do portal. É isso aqui, ó. Esse é o K-Risk. Vocês vão abrir lá, krisk.org, e vão ter essa página lá. Percebam o seguinte, né? Ele vai aqui do lado esquerdo, ó, com várias informações sobre você, ó. A sua idade, o sexo, a sua etnia, e você vai preenchendo lá, tá? Se você fuma, se não fuma, se tem diabetes, se não tem, se já teve algum diagnóstico de angina num parente de primeiro grau, como é que está a sua pressão arterial, se você tem artrite reumatoide, se não tem, o nível do seu colesterol, enfim, seu peso, sua altura. E aí a partir disso ele dá o cálculo automático, então vocês podem fazer isso ali na internet mesmo, tá? Mas tem algumas pessoas que não precisam fazer esse rastreamento aqui, através dessas ferramentas, tá? Por quê? Porque essas pessoas ou já vão ser de baixo risco ou de alto risco, então é besteira ficar calculando o risco. Como é que a gente sabe se a pessoa é de alto ou baixo risco? A gente vai entrar por isso aqui, ó. Lembrar de perguntar para as pessoas os fatores de risco cardiovascular, e eu trouxe para vocês aqui. Primeiramente, quais são os fatores de baixo risco ou risco intermediário? E vocês têm aí tabagismo, hipertensão, né? Obesidade, sedentarismo, sexo masculino é maior risco também, idade maior que 65 anos, então tem alguns fatores de risco que são modificáveis, outros não. A obesidade, por exemplo, pode ser modificada. Agora, a idade não vai ser modificável. Se você tem um cara que tem 70 anos, ele tem 70 anos e ponto. Ele vai ter esse fator de risco cardiovascular. A história familiar também você não modifica mais, porque já aconteceu, né? E a idade individual também, ou melhor, a idade para um familiar ter um evento cardiovascular prévio é assim, ó. Homens com menos de 55 anos na família,
geralmente parentes de primeiro grau, ou mulheres com menos de 65 anos. Tá? Então a minha mãe infartou com 47, porra, isso é um fator de risco cardiovascular da sua família. Mas isso não determina que você vai ter um AVC, um infarto. Isso aí é só um risco a mais, né? Eu brinco até com os pacientes no consultório, é como você andar de carro sem cinto de segurança. Se você andar com cinto, provavelmente você vai ter menos risco de sofrer um acidente e ter um evento fatal. Mas não impede que uma pessoa sofra um acidente de carro com cinto e morra. Da mesma maneira, se você tiver sem o cinto e sofrer um acidente, a chance de você morrer é maior. Mas tem gente que está sem o cinto, sofre um acidente e continua vivo. Então isso aqui tudo é risco, não determina ninguém. Sempre o que vai fazer o risco cardiovascular é só uma estimativa, tá? Que pode ser maior ou menor conforme os seus riscos. E o que é uma pessoa de alto risco cardiovascular? Ó, se ela tem algum desses fatores aqui, ó. A pessoa já sofreu um acidente vascular cerebral previamente. Então, já é alto risco. Ou já sofreu um infarto prévio, já é alto risco, tá? Se tem alguma lesão periférica, que a gente chama de lesão de órgão-alvo, né? Como, por exemplo, uma lesão renal, né? Por obstrução aterosclerótica, ou doença arterial periférica nas pernas, né? Que é muito comum nos pacientes fumantes de longa data, né? E aqui, ó, alguns outros fatores também. Acidente isquêmico cerebral transitório, que é o famoso AIT, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, a nefropatia, que é a doença renal por diabetes ou hipertensão ou várias outras causas, né? A retinopatia, que é a doença no fundo do olho, relacionada também a esses fatores de risco cardiovascular. Pacientes que têm aneurisma de aorta abdominal, estenose de carótida sintomática, tá? A gente não tem que ficar rastreando também estenose de carótida, mas se o homem tem, né, algum sopro carotídeo ou se tem algum AIT prévio que possa ser explicado por uma estenose de carótida, tudo isso é alto risco cardiovascular. E diabetes também. Então, assim, ó, o paciente tem diabético, não tem que fazer K-RISC, nem Framingham para ele não, ele já é de alto risco, não precisa calcular mais. E nos próximos 10 anos, se você tem diabetes, o risco de você ter um evento cardiovascular varia mais de 20%. Então já é alto risco, tá bom? Então, essas tabelinhas são bem importantes vocês conhecerem, porque isso aqui vai ajudar muito bem a gente fazer rastreamento de uma condição ou de outra, saber o que a gente tem que preocupar mais com o paciente ou não, tá bom? E orientar eles também, né? Porque tem várias coisas que são modificáveis, como o tabagismo, a obesidade, a própria hipertensão, que você pode tratar e diminuir o seu risco. E o sedentarismo, né? Olha só, o sedentarismo está aqui como um fator de risco cardiovascular. E hoje nós temos aí 70% dos brasileiros, estimativas, né? Estimas, são sedentários. Então isso a gente pode tentar modificar na nossa comunidade. Vamos passar então ao próximo aqui, ó. Então na prática, baseado em tudo que a gente falou aí, ó. Primeiro, se o paciente apresenta apenas um fator de risco baixo ou intermediário, só um, não há que se calcular o risco cardiovascular, pois ele é considerado como baixo risco cardiovascular e terá menos que 10% de chance de morrer de um acidente cardiovascular nos próximos 10 anos. Então, cheguei lá, né, voltando aqui no slide anterior, ó, o cara ele só é sedentário. Ele não fuma, não tem hipertensão, não está obeso, né, não é homem, se for homem já tem 2, né, olha só que legal, já tem que calcular o risco. Então, assim, às vezes não precisa calcular o risco, tá, gente? Às vezes precisa. Se o paciente apresentar pelo menos um fator de alto risco, né, aí aquela condição que eu falei para vocês, não precisa já calcular risco cardiovascular, porque ele já automaticamente tem alto risco, tá certo? E aí o risco cardiovascular vai ser interessante para esses homens aqui, ó, e mulheres também, tá? Nós estamos falando de homens hoje, mas isso que vale para as mulheres também. Se o paciente apresenta mais do que um fator de risco baixo intermediário, você tem que calcular o risco cardiovascular. Então, chegou lá para você, profissional de saúde, um homem ou uma mulher, né, que é sedentário, que fuma e que está com idade maior do que 65 anos, tem que calcular o risco cardiovascular, pois esse paciente pode mudar para baixo ou alto, né, de acordo com aqueles critérios lá de Framingham ou do K-RISC, que eu coloquei a dica para vocês ali. Então saibam usar essas ferramentas. O risco cardiovascular é muito fácil de usar, mas tem que saber quando usar, né? Quando é desprezível, quando o cara já é de alto risco, você não precisa de usar. E é uma ferramenta fácil porque, assim, baseia-se basicamente em anamnese e exame físico, tá? Praticamente isso. Então, baixo custo, pouco invasivo, é interessante a gente saber usar essas coisas aí. Passando para o próximo aqui, ó. Qual é um dos rastreamentos que está recomendado em homens? O famoso colesterol alto está recomendado para algum grupo de homens, olha só. As dislipidemias, né? De acordo com o Ministério da Saúde, o nosso caderno aí que nós estamos usando, é um grau de recomendação A. Está recomendado fortemente rastrear desordens lipídicas em homens com 35 anos ou mais. Então, o ponto de corte
é a idade nesse caso aí para homens, tá? Grau de recomendação A. Dosem o colesterol dos homens de vocês. Recomenda-se também o rastreamento de desordens lipídicas em homens entre 20 e 35, se eles se enquadrarem no grupo de alto risco. Então, entendendo por que é importante calcular o risco antes? Porque se eles estiverem de alto risco, vai ter que dosar colesterol também, tá indicado. E aí o grau é B, é um pouquinho menor o grau de evidência, mas é um bom grau de evidência ainda, tá? E aí olha só que legal, ó. Não há recomendação contra ou a favor do rastreamento das desordens lipídicas em homens com 20 a 35 anos, se eles não estiverem em grupo de risco alto risco cardiovascular, tá? Grau de recomendação C. Então nessa área aí, entra-se no limbo, né? A gente não sabe se precisa ou não dosar. Vai muito do bom senso, né? Eu tenho dosado, por exemplo, em homens que são obesos, por exemplo, homens sedentários, eu acabo dosando o colesterol aí numa idade um pouco mais precoce. Mas aí, como a gente tem um grau de evidência ainda indefinido um pouco, vai da prática de cada um e do desejo do paciente também de fazer ou não o exame, tá bom? Os slides vão ficar com vocês depois disponíveis, né? O Djalma vai colocar ele já disponível para vocês, então vou passar um pouco rápido, porque a maioria das coisas aqui agora são coisas que estão escritas no manual e vão estar escritas nos slides, tá? E no final, se a gente tiver alguma dúvida, a gente vai conversar com mais calma. A hipertensão arterial sistêmica, a famosa RAS, né? A gente já falou aí um pouco lá na hora que a gente estava discutindo os critérios dos programas de rastreamento. E é importante, viu, pessoal? Para todos os homens acima de 18 anos, ó, grau de recomendação A. E é uma coisa que todos nós, profissionais de saúde, podemos fazer, porque a maioria de nós sabe aferir a pressão arterial, e quem não sabe aferir, aprenda, porque é um troço muito fácil, né? Então não deixem de aferir. E outra coisa, se tiverem dúvidas em como aferir, conversem entre si para aferir corretamente. Não adianta aferir pressão arterial de qualquer jeito. Quais são os erros frequentemente cometidos? Ah, não inflar muito o esfigmo no manômetro. Lembra que você tem que palpar o pulso antes de inflar o esfigmo, tá? E verificar quando o pulso fechou. Se você deixou de sentir o pulso no 160, tu vai ter que inflar o esfigmo ainda pelo menos até o 190, para depois começar a soltar. E evitar de dosar, de aferir a pressão arterial sobre a roupa. Tem que ser sobre a pele, tá certo? Também é importante que o paciente esteja tranquilo e não tenha feito exercício físico bem próximo da hora da aferição. Então, se ele chegou caminhando e ofegante na unidade, espera ali uns 20, 30 minutos e vai aferir depois, certo? Outra coisa que é grau de recomendação B é o rastreamento para diabéticos, ou melhor, para pacientes quaisquer, para saber se eles têm diabéticos. Está recomendado o rastreamento de diabetes em adultos assintomáticos com a pressão sustentada maior do que 135/80, não se aplicando a outros critérios como obesidade, história familiar, nem faixa etária. Confesso que para vocês que a hora que eu li essa recomendação no caderno, eu me assustei um pouco, porque às vezes eu tenho feito no consultório teste de glicemia em jejum para pacientes, porque ele tem mais de 45 anos, então vamos fazer. Mas olha só, isso não traz benefício aos indivíduos se eles não são hipertensos. Que interessante, né? E o grau de recomendação é B, um bom grau de recomendação. Então isso aqui desconstrói uma prática que provavelmente muitos de nós temos, né? Inclusive eu que vos falo, já dosei glicemia para muita gente com pressão normal, simplesmente por causa da idade, ou porque era obeso. E o que os estudos estão mostrando? Esse estudo aqui é muito interessante, vou mostrar para vocês agora. Esse estudo da Starfield, Hyde, Gervas, né, e Heff, foi publicado em 2008, e olha só o que esses caras descobriram. Por isso que a gente está aqui reunido, né, para a gente tentar se atualizar, olha só. Não existe evidência convincente de que o controle precoce da diabetes, como consequência de um programa de rastreamento, né, adicione benefício aos resultados clínicos microvasculares, né, que são, por exemplo, aquelas alterações que a diabetes dá no olho, na retina, né, nos rins, né, quando comparados com o início do tratamento na fase usual do diagnóstico clínico, ou seja, quando o paciente começa a sentir alguma coisa. Às vezes começa com poliúria, ou com polidipsia, ou às vezes começa com emagrecimento inexplicado, ou o cara está com uma dor abdominal não explicável. Então, assim, o diabetes, mesmo o diabetes tipo 2, pode dar alguns sintomas, assim, que geralmente são meio nebulosos, né? Mas aí o paciente já tem sintoma, então não é rastreamento, é investigação. Aí você tem que pedir realmente a glicemia. Mas para aquela pessoa que não está sentindo nada, absolutamente nada, que você verificou a pressão e está sustentada, menor que aquele valor que eu mostrei ali de 130/85, vocês não precisam ficar dosando glicemia não, independente da idade.
Porque não existe evidência convincente. E o que mais que esse estudo mostrou? Que ainda não se conseguiu provar que o controle rigoroso da glicemia reduz significativamente as complicações macrovasculares, como o AVC, por exemplo, tais como infarto miocárdio, derrames, né, como eu falei. Outra coisa, o efeito de longo prazo da rotulação e tratamento de uma grande parte da população como sendo diabética é desconhecido. Porém, é notório que o estigma da doença, a preocupação com as complicações conhecidas e a perda de confiança na própria saúde, assim como a demanda por mais exames que um diagnóstico diabético vai trazer, podem trazer prejuízo à população e aos serviços de saúde. Então isso aqui é uma coisa para a gente pensar e para a gente começar a modificar práticas. Porque nós vamos entender o seguinte, e aqui eu vou falar como advogado contra a indústria farmacêutica. E eu não estou falando que a indústria farmacêutica é o demônio. A indústria farmacêutica ela traz muitos benefícios para a gente. Mas é notório saber que a indústria farmacêutica tem muito interesse em vender remédio. E nós estamos cada vez mais vendendo metformina, glicazida, sitagliptina e o diabo A4, desculpe o termo aqui, mas se vende muito antidiabéticos orais, se vende muita estatina, né? E a gente sabe que hoje é uma das maiores fontes de lucro para essa indústria. Então assim, ó, a gente tem que pensar um pouco criticamente e temos que começar a olhar para evidências, porque às vezes o que nós estamos fazendo é corroborar com venda de remédio e não com realmente benefício às pessoas. Então vamos começar a estudar, começar a aprender como nós estamos fazendo aqui hoje, para que a nossa prática seja cada vez mais embasada em evidência de benefício às pessoas e não que a gente tenha o rabo preso com a indústria farmacêutica. Tá? E aqui nós estamos tratando de com pessoas que não têm rabo preso com a indústria farmacêutica. Nós vamos usar a indústria farmacêutica a nosso favor quando o que ela nos oferecer for realmente benéfico aos pacientes, tá certo? Outra coisa então, o tabagismo deve ser rastreado porque é muito fácil, é só perguntar para as pessoas, né, se elas fumam ou não e a quantidade que fumam. Mas nós devemos estar preparados para oferecer o tratamento. Então, se na sua unidade de saúde vocês ainda não estudaram a forma de abordar o tratamento para o tabagismo, é a hora de começar a fazer curso sobre isso, né, a procurar evidência, porque o grau de recomendação de rastrear é A, desde que a unidade de saúde esteja em condições de prover o tratamento para aquelas pessoas que querem largar de fumar. E a gente sabe que largar de fumar é difícil, demanda apoio, e não é um apoio só farmacológico, não. É um apoio de realmente as pessoas estarem juntas ali. Ô, fulano, a unidade de saúde está do seu lado, você pode vir aqui conversar com a gente, vamos montar grupo para discutir, né, entre as pessoas que fumam, quais são as dificuldades. Isso pode mudar a história natural da doença para as pessoas que fumam. E fora as políticas públicas que têm sido feitas, né, de evitar o fumo em lugares fechados, que alguns anos atrás a gente nem imaginava isso, né? Você ia numa casa noturna, por exemplo, saía de lá com a roupa fedendo a cigarro, né? Mesmo você que não fumava. Hoje essa realidade mudou e e nós somos assim pessoas que podem fiscalizar se isso está sendo cumprido. Então é bem interessante que hoje a gente vê pessoas no restaurante, na casa noturna, se a gente vê alguém fumando lá, a pessoa vai lá e diz, que é proibido fumar, né? Então hoje é mais comum o fumante ficar com vergonha de fumar nesses lugares do que a pessoa que não fuma ficar com vergonha de pedir para o fumante parar de fumar. E é o certo, né? Que bom que estamos assim hoje. Significa que estamos evoluindo nesse sentido. Porque isso aqui é um problema de fato de saúde pública. A Souza Cruz e a Philip Morris que me desculpem, né? Abuso de álcool também é importante rastrear, viu, pessoas? E aí eu vou lembrar vocês, tá? Que uma das formas de rastrear muito fácil é o questionário CAGE, tá? O CAGE é composto de 4 perguntas, tá? Eu vou falar rapidamente aqui para vocês, mas procurem isso daí e procurem treinar isso, que é muito fácil. Então o CAGE, ele é uma sigla em inglês, tá? Que basicamente vai perguntar para as pessoas assim, você se sente culpado pela forma que bebe? Se as pessoas te aborrecem pela forma que você bebe, né? Se você pede para você parar de beber, se você já se meteu em alguma confusão, né? Porque bebeu alguma vez, ou bateu um carro, se envolveu numa briga, ou se você tem que beber logo de manhã para evitar que fique tremendo ou inibir algum sintoma. Se uma pessoa responde pelo menos 2 dessas respostas positivamente, é sinal de que ela pode ter problemas de abuso do uso do álcool. Então, fique esperto que essa pessoa que é o cara que abusa, pode ser o cara que já está dependente, tá? Então, assim, esse rastreamento com o CAGE, todo profissional de saúde deve fazer, tá? A obesidade é importante rastrearmos também, é fácil rastrear, é só balança antropométrica, né, pessoal? Muito fácil, a gente coloca os pacientes lá na balança, verifica o peso e a altura e calcula, né, o peso dividido pelo quadrado da altura.
Quem quiser mais detalhes sobre isso, pode também ler o manual que está descrito com detalhes lá. Mas o grau de recomendação é B. Por quê? Porque a obesidade, ela é um processo central de várias outras doenças, tá? Como, por exemplo, a apneia noturna do sono, redução de qualidade de vida, artrites de várias formas, as pedras na vesícula, a doença arterial coronariana, o câncer, diversos cânceres, até o câncer de próstata, o câncer de mama, viu, gente? Ó, quem é obeso tem mais chance de ter. Então, quer realmente prevenir esses cânceres? Vamos tentar diminuir a obesidade na nossa comunidade. A própria diabetes, tá? Pressão arterial elevada, a gota e a infertilidade. E isso tem muito a ver com a forma como a gente se alimenta hoje em dia, né? Aí eu quero até deixar uma dica para vocês, um documentário que eu não sei se vocês já assistiram, que é o Muito Além do Peso. Esse documentário é excelente, está disponível aí na internet. O site, eu até devia ter colocado aqui escrito, peço até me desculpa por não ter colocado, mas o site é www.muitoalemdopeso.com.br. Se vocês digitarem no YouTube também vocês vão encontrar esse vídeo. É um documentário bem legal de vocês fazerem uma reunião com a comunidade, passar esse documentário, debater o tema, porque a obesidade de fato é um problema de saúde pública. Junto com ela, aumenta o risco para ter várias outras coisas, tá bom? Então vamos rastrear, porque isso é fácil de rastrear, está ao nosso alcance e todos nós profissionais de saúde podemos fazer, não só o médico, tá? Próxima coisa. Aí agora já entramos numa coisa mais nebulosa aqui, olha só. Câncer de próstata, tá? O nível de evidência ainda é insuficiente para tecer recomendações a favor ou contra a adoção do rastreamento de câncer de próstata em homens assintomáticos com idade inferior a 75 anos. Não há evidências que essa prática seja eficaz, ou as evidências são pobres e conflitantes e a relação custo-benefício não pode ser determinada. Então hoje o câncer de próstata tem grau de recomendação I. Mas eu vou lembrar vocês que esse caderno aqui de atenção primária é de 2013. Então depois disso já saíram alguns estudos mais interessantes e na última web desse mês vamos falar sobre eles, tá? E isso nós estamos falando para homens com menos de 75 anos, tá? Se você pegar homens com mais de 75 anos, ó, não se deve fazer rastreamento, tá? Então, quando a gente pensa em Novembro Azul, por que será, né? Novembro Azul, rastreamento de câncer de próstata, por que será que estão insistindo tanto em divulgar isso como uma medida de saúde excelente, se as evidências científicas atuais mostram o contrário? Então vamos falar sobre isso sim, tá? E vamos explicar para os nossos pacientes qual é a realidade que o Ministério da Saúde e até o INCA recomendam hoje. Que esse programa não seja um programa de alcance populacional, porque ainda não se sabe exatamente. Agora, se o homem deseja demais fazer esse exame, é importante ele saber que ele pode até ter um pouquinho de benefício, mas a chance dele ter um malefício do rastreamento é maior. E aí, baseado nisso, ele escolhe, né, se ele quer ou não fazer. E essa escolha tem que ficar registrada em prontuário, tá? Ah, você quer fazer ou você não quer fazer? Não, fulano de tal opta no momento por não rastrear ou por rastrear o câncer de próstata. Porque se advir um diagnóstico, né, inadvertido desse rastreamento, aquele homem tem responsabilidade sobre isso, porque ele escolheu rastrear-se, né? E a mesma coisa o contrário. Até às vezes ele pode diagnosticar um câncer que lhe faria mal, mas essa chance é pequena. Não estou dizendo que não existe, tá? Mas a gente tem que colocar isso em discussão, porque é realmente uma coisa que não deve ser colocada como uma obrigatoriedade, uma coisa realmente importante para todo mundo. Vamos falar de câncer de cólon e reto, esse é um outro câncer importante, tá? Também tem algumas evidências conflitantes, principalmente sobre o segmento, porque ele tem grau de recomendação A para o rastreamento aqui entre 50 e 75 anos, tá? Mas os riscos e os benefícios variam conforme o exame, se você vai pedir sangue oculto nas fezes ou uma colonoscopia direta. Então, assim, é um exame que ainda está recomendado se rastrear. Eu, na minha prática de consultório, tenho recomendado o seguinte: fazemos primeiro para pessoas, homens e mulheres, tá? Nós estamos falando de homens, mas acaba valendo para as mulheres também. Para quem está assintomático, para quem não fuma, não tem histórico familiar, né, não come carne em excesso, a carne vermelha em excesso pode aumentar o risco de câncer de intestino, tem alguns estudos que sugerem isso. Então, para essas pessoas que estão nesse grupo, eu prefiro começar só com um câncer, Desculpa aí. Prefiro começar só com uma pesquisa de sangue nas fezes. E se essa pesquisa vier positiva, a gente parte para uma colono. Agora, grupos de maior risco, já peço uma colonoscopia direto. Mas é claro, eu converso com o paciente, porque lembrando que o rastreamento é uma decisão do paciente, não é obrigatório. Se o paciente não quer fazer, a gente não vai pedir o exame e coloca ali a decisão dele no prontuário, tá certo? E recomenda-se aqui, ó,
contra o rastreamento, tá? Contra o rastreamento de rotina para câncer entre 76 e 85 anos. Deve considerar a expectativa de vida do indivíduo, a preferência dele também. E depois dos 85 anos, recomenda-se contra. Tá? É grau de recomendação D. Então, assim, é um rastreamento que pode ser feito, mas a gente também tem que estudar um pouco mais. E eu vou entrar em maiores detalhes sobre ele, se for eu que for fazer a web da última semana. Né? Sobre os cânceres, a gente entra em mais detalhes na última web desse mês, tá bom? Câncer de pele e câncer de boca, vou falar para vocês assim, ó, que por mais que seja fácil você pôr todo mundo lá pelado no consultório e verificar a pele de todo mundo, ainda é grau de recomendação I para ver se o câncer de pele deve ser rastreado, tá? O câncer de boca também, o dentista pode até fazer uma campanha de rastreamento, pôr todo mundo lá, mas o fato é que as evidências ainda são insuficientes para recomendar para o rastreamento. O que a gente deve fazer sim é se atentar, né, para aquele paciente que chegou com uma demanda, eu tô com alguma coisa na minha boca diferente, tem que examinar essa pessoa, né? Ou, esse negócio da minha pele, o que é isso? Aí tem que ver se tem bordas assimétricas, se não tem, né? Se a coloração é muito estranha, como esse aqui. Esse aqui é um exemplo de melanoma, olha só como é que ele se apresenta. Parece um mapa todo disforme, né? Todo recortado, várias tonalidades de marrom. Então essa lesão pode ser um câncer de pele. Então, essa é a recomendação. Não é que fazer rastreamento, mas há que atentar para o diagnóstico precoce. Tá? Resumo das evidências, então. Ó. Não vou falar sobre tudo que está escrito aqui, vocês vão ter acesso aos slides depois. Mas aqui eu coloquei as evidências A e B. Ou melhor, o Ministério da Saúde colocou por nós. Eu só copiei e colei ali do nosso caderno. Depois vocês vão ter tempo de ver isso aí com calma. Isso aqui é uma coisa legal de vocês terem assim. Lá na unidade de saúde pregada, claro, por enquanto essa é a evidência. Procurem sempre se atualizar, né, porque pode ser que daqui a 5 anos esteja diferente. E aí vocês mostrarem para os pacientes o que eles podem fazer, né, o que é válido, o que não é válido. Isso aqui vale a pena a gente conhecer. Aí, além disso aqui, tem também o rastreamento de câncer, o resumo das evidências para o rastreamento de câncer. Para as mulheres, o câncer de colo de útero e de mama ainda tem um grau de recomendação razoável, né? E o câncer de cólon reto, tanto para homem quanto para as mulheres, é o que tem evidência hoje, está no nosso caderno de atenção primária ali. Lembrando que o câncer de mama também está entrando nesse debate aí, se vale a pena rastrear ou não. Tem alguns países, como a Suécia, ou a Suíça, não lembro agora quais deles exatamente, que aboliram o rastreamento, porque tem vários trabalhos também mostrando que também aumenta o sobrediagnóstico, você começa a diagnosticar mais lesões em mamas que não evoluiriam, e aquelas mulheres às vezes estão prejudicadas com intervenções inadvertidas, né? Então a gente tem que continuar estudando, debatendo, as coisas estão em andamento, né? E vamos ver como é que as coisas evoluem nos próximos anos. A gente tem que estar sempre se atualizando nessa área. Outra coisa, para finalizar nossa web de hoje, ó, questões éticas. Isso aqui, como eu falei para vocês, eu vou falar hoje bem por cima, porque na web do último mês o objetivo é a gente debater um pouco mais de prevenção quaternária, e a prevenção quaternária ela está embasada na ética médica. Né? Então, para quem não conhece o termo, fique tranquilo que no final do mês vocês vão ter a oportunidade de conhecer a prevenção quaternária mais a fundo e falar um pouco mais sobre a ética. Mas resumindo, né, a gente tem que pensar de forma ética e oferecer os serviços de forma ética para que a gente siga essa plaquinha aqui para o lado da decisão correta e não pegue a plaquinha para o lado de uma decisão errada, tá certo? O que a gente deve considerar então? A gente deve considerar que todo programa de rastreamento, né, tem riscos. Então, pessoas que estão se sentindo bem são pessoas que teoricamente estão se sentindo com boa saúde. Você pode às vezes fazer um rastreamento de forma não científica, trazer um problema para uma pessoa que não tinha. E o câncer de próstata acaba sendo o maior exemplo mesmo disso, porque se nós pegarmos homens depois dos 50 anos, 40% dos homens vai ter câncer de próstata depois dos 50 anos. Só que somente 2% desses homens vão morrer de câncer de próstata. E menos de 10% vai ter algum sintoma. Ou seja, há um risco muito grande de você fazer um rastreamento num homem depois de 50 anos e achar uma lesão que jamais lhe causaria dano. Então a gente tem que levar essa consideração para o homem para que ele, como sujeito autônomo, decida, né, sobre esse rastreamento que não tem muita evidência. E os outros rastreamentos a gente tem que mostrar como um rastreamento com bom nível de evidência para ser feito. Mas mesmo assim, se um homem se recusa a aferir sua pressão arterial, ele não precisa aferir, é direito dele. Né? Até Deus colocou a gente com livre-arbítrio para seguir ele ou não seguir ele. Então, assim, quem somos nós, réis profissionais de saúde,
seres humanos, como outro ser humano que está ali procurando ajuda, para impor alguma coisa aos indivíduos. A gente tem que apresentar essa coisa ao indivíduo como uma coisa benéfica, e o indivíduo, no seu direito de escolha, né, vai decidir se quer ou não fazer. Né? Se quer ou não verificar o seu peso, se quer ou não verificar o seu colesterol, se quer ou não fazer o rastreamento de câncer de intestino, e por que fazer, por que não fazer, ele vai te perguntar e você tem que ter argumentos para defender ou não o rastreamento. Né? E aqui nós estamos colocando alguns argumentos, tá bom? Todo procedimento tem riscos, tá? Inerentes ao procedimento, a gente tem que saber isso. Aquele negócio da falsa impressão de proteção para aquelas pessoas com teste negativo e que apresentam a condição rastreada, os falsos negativos, né? Então tem muita gente que às vezes faz um PSA e deu negativo e a pessoa às vezes tem um câncer, que daqui a alguns anos vai matar ela, quem sabe? Não sabemos, né? O fato é que tem muita gente que faz o rastreamento de câncer de próstata e morre de câncer de próstata assim mesmo, como um bom estudo mostrou recentemente. Há uma sequência de exames diagnósticos até a confirmação da doença, tá? Uma sequência às vezes dispendiosa e dolorosa para os pacientes. Vou pegar o exemplo da mamografia, né? Tu faz uma mamografia para alguém e aquilo ali não é um diagnóstico de câncer, é uma suspeita que pode surgir de câncer dali. Para confirmar, tu tem que fazer uma biópsia. Isso demanda um procedimento cirúrgico, que é doloroso, que pode ter risco de infecção, enfim. Então, o programa de rastreamento não começa só no primeiro exame, eles são vários exames, né? Temos que também atentar principalmente para os falsos positivos, tá? E é aqui que a gente entra com a prevenção quaternária, principalmente, tá? O tratamento excessivo daqueles com anormalidades limítrofes, e aí eu entro na questão do diabetes que nós falamos, né? É importantíssimo a gente pensar que às vezes tem pessoas aí tomando remédio para diabetes há anos, e talvez sejam pessoas que não têm benefício nenhum em usar hipoglicemia antioral antes que o diabetes cause algum sintoma. E a gente está lá prescrevendo. E eu não estou me eximindo de culpa aqui não. Já prescrevi metformina para não sei quantas centenas de pessoas aí durante a minha carreira como médico. E agora eu estou repensando isso. Inclusive estou desprescrevendo o medicamento de alguns pacientes e vendo como é que eles ficam durante os próximos meses. A gente trabalha com essa questão da longitudinalidade. O paciente volta, fala com você. Isso é o bacana da gente trabalhar na atenção primária. A gente tem essa ferramenta, temos que usar mais. E por último aqui, né, a preocupação e a ansiedade geradas nos pacientes que necessitam de confirmação de exames de rastreamento alterados. Com base em tudo isso, pessoal, espero que tenha sido útil essa explanação para vocês aí. Eu espero ter cumprido esse roteiro que a gente se propôs a cumprir aqui hoje. E espero também ter alcançado esses objetivos que eu me propus a alcançar com vocês hoje aqui para a nossa webconferência. O tema é amplo, eu tive que correr, infelizmente tem mais coisas que a gente poderia falar até. É importante saber que o rastreamento, todos os programas de rastreamento causam danos e alguns fazem bem, tá? Essas imagens que vocês estão vendo aí na tela aí são de um vídeo muito legal que está disponível no YouTube, que nós vamos tentar colocar para vocês assistirem agora. É um vídeo curtinho de 3 minutos, tá? E eu acho que ele sintetiza bem a questão da prevenção quaternária e sintetiza bem o que nós colocamos aqui como medicina baseada em evidência também, tá? E saúde. Eu me baseei no caderno de atenção primária, mas tem alguns rastreamentos que não estão ali indicados e que talvez possam fazer bem em algumas situações. Por exemplo, rastreamento de doença sexualmente transmissível, HIV, hepatites. É importante a gente oferecer para as pessoas que querem fazer, eu acredito pela minha prática, até porque a gente tem observado aí várias doenças voltando à ativa, como a sífilis, né? Tem tido muito diagnóstico ultimamente. E são testes rápidos, são testes de sangue que são amplamente disponíveis. Não está no nosso caderno de atenção primária ali, mas eu acho que não diagnosticar precocemente essas doenças pode trazer mais bem do que malefício. Então, fica a pergunta aí. Eu não li nada sobre isso, sobre a indicação do rastreamento nesse caderno, tá? Sobre o exame de toque, Porto União, a unidade de São Pedro, ele perguntou. O toque retal, ele faz parte da investigação que a Sociedade Brasileira de Urologia advoga a favor do câncer de próstata, né? Então, assim, para homens assintomáticos não precisa fazer. Mas o toque retal é um exame muito, muito importante para homens que estão sentindo alguma coisa. Então, se o cara tem ali uma alteração de jato urinário, por exemplo, é fato que ele vai ter que fazer um PSA, um toque retal, mas esses são procedimentos de investigação e o médico deve fazer no consultório baseado em dados da consulta médica, tá? Juntamente com o PSA. Então,
Eu não estou defendendo aqui que a gente não use PSA e toque retal, absolutamente. São procedimentos extremamente importantes. Importantes para investigações de quem está sentindo alguma coisa, tá certo? Sobre o toque ainda, né? O toque retal também é importante em algumas condições de sintomas digestivos, tá? Então é um exame bem importante dos médicos saberem executar. Quando vem um resultado negativo, o pessoal de Jardinópolis quer saber, em um paciente com sintomas, o melhor é sugerir. O que é o melhor se sugerir? O toque retal, suspeitando de um falso negativo? Pessoal de Jardinópolis, vocês estão falando falso negativo do PSA, beleza. Então, na verdade, né, se você for fazer o rastreamento, não existe rastreamento só com PSA. É PSA e toque, é as duas coisas. Então, quem está só pedindo PSA não está fazendo rastreamento, nem o rastreamento que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda. Então, são as duas coisas, até porque pode sim dar falso negativo do PSA ou até falso positivo. Então, o PSA ele tem muitas condições que elevam ele na corrente sanguínea, como, por exemplo, uma prostatite. Então, por exemplo, ele está elevado e aí o paciente tem muita dor ao toque, a próstata lisinha no toque. Isso pode ser uma prostatite, não um câncer de próstata. Então, essa é uma boa pergunta, tá? Tem alguns autores que eu li, tem um artigo no Up to Date, recente desse ano, tem alguns autores defendendo que o screening de câncer de próstata, quando for ser realizado, se o paciente quiser, né, conhecendo riscos e benefícios, que o screening seja feito só com PSA. Mas não é uma regra geral aí entre o pessoal que faz o rastreamento, tá? Pode ser feito, o mais comum é o pessoal fazer o PSA e o toque retal. E como investigação de algum problema na próstata ou naquela região ali, acho que os dois cabem bem. Eu agradeço aí a todos que participaram, tá? E espero que tenha contribuído de alguma maneira com vocês. Esse vídeo, inclusive, que a gente está indicando, é um vídeo bem divertido, vocês vão ver que é bem bonitinho o vídeo assim. E se vocês tiverem condições de apresentar, de repente, sei lá, na sala de espera da unidade de vocês um dia, é uma coisa bem interessante das pessoas tomarem consciência. E é um jeito de trabalhar a prevenção quaternária já também. Inclusive ele foi postado com a tradução pelo Ronaldo Zonta, que é colega médico de família aqui de Florianópolis, tá? Até agradeço aí ele pela dica, porque eu conheci esse vídeo recentemente quando ele apresentou esse vídeo pra gente no simpósio de medicina de família que teve aqui em Florianópolis a semana passada.